ótimo, boa tarde a todos. Estão conseguindo me ver e me ouvir? Estamos sim. Tá ótimo. Eu queria agradecer primeiramente o convite por vir aqui falar com todos vocês sobre esse assunto tão importante e atual, né? Que a gente precisa realmente conversar e debater. Inclusive, esse debate é um dos requisitos trazidos pela legislação e exigidos, né? Então, é muito importante realmente essa discussão. Eu trouxe um material aqui, vou dividir com vocês. Deixa eu tentar. Eu estou mais acostumada com o Teams, eu confesso, e com o Zoom, mas eu vou já encontrar aqui para dividir com vocês a tela. Doutora, no canto direito tem um botãozinho apresentar agora, né? Isso. Prontinho, vamos ver se vai. Estão conseguindo ver a apresentação? Estamos. Pronto, deixa eu voltar aqui, que na verdade já está bem no meio. Como é um tema novo, né? Então, assim, queira ou não, muitos ainda não têm uma noção profunda ou um pouco maior do que se trata. Eu preferi realmente trazer uma apresentação para vocês, que assim a gente consegue vislumbrar um pouco melhor do tema. Eu vou à vontade para fazer qualquer pergunta sobre o que a gente está comentando. No momento em que eu estou expondo, eu não estou conseguindo ler as perguntas, mas assim que encerrar, eu posso respondê-las, tá bem? Então, inicialmente, eu trouxe algumas noções gerais sobre o que a lei vem tratar. E a primeira e mais importante seria o que a gente entende por dado pessoal. E aí, a lei vem dizer para a gente que dado pessoal seria qualquer tipo de informação, de dados, né, que poderiam me identificar. Seja essa informação o meu endereço, o meu telefone, o meu nome completo, o número da carteira da OAB, por exemplo, e até informações que podem me tornar identificáveis. E essas informações, elas podem ter, por exemplo, o IP, o endereço de IP, que é o registro, o númerozinho que dá em cada máquina de computador, quando você vai fazer alguma operação, né? Pode ser ali meu endereço de e-mail, pode ser, por exemplo, a minha geolocalização, tá? Então, a legislação, ela traz para a gente um conceito amplo de dado pessoal. Não somente sendo aquilo que me identifica, mas que possa me tornar identificável. Inclusive, sobre isso, nós temos algumas discussões e debates grandes a respeito de do que se trata sobre a biometria, né, sobre a questão de imagens filmadas nas câmeras, que com certeza vocês possuem, né, na estrutura lá no prédio, né? Então, essas imagens poderiam captar informações pessoais de alguém e, por isso, então, você estaria tratando já esses dados pessoais, né? Então, a ideia aqui é a mais ampla possível, tá? Inclusive, alguns doutrinadores comentam que a minha própria forma de andar, ela pode ser considerada um dado pessoal, porque ela pode me identificar em algum momento, tá bem? Então, já que a gente já tem essa noção do que seria um dado pessoal, a gente precisa também entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para que ela veio? Para que ela foi criada? Qual foi essa necessidade, né? E aqui, a gente tem essa legislação criada para atender uma demanda que já era mundial. Por que isso? Porque o nosso país, ele, claro, mantém relações com outros países que já estavam adequados, que já tinham uma legislação neste sentido, né? Uma legislação protetiva para os titulares dos dados. E houve, então, essa necessidade de que o Brasil também tivesse uma legislação semelhante para que pudessem manter essas relações. Mas mais importante que tudo isso, que foi essa premissa inicial, na verdade, a proteção de cada um de nós como titular de dado pessoal. É claro que aqui hoje nós vamos dar um enfoque maior na questão da administração pública,
mas nós sabemos que essa legislação ela é muito mais ampla que isso, e como cada um de nós também vamos ser os destinatários dessa legislação, é importante que a gente saiba que ela foi criada para que a gente tenha um maior controle sobre a forma que andam tratando os nossos dados, né? Tendo esse maior controle, a gente consegue reagir ao que estão fazendo com cada um dos nossos dados pessoais. Então, essa legislação nada mais veio do que trazer uma autonomia para os titulares dos dados. Autonomia para que eu possa decidir como e de que forma e por quanto tempo e de que maneira vão tratar os meus dados pessoais. Por que isso? Porque cada vez mais nós estamos fornecendo os nossos dados pessoais. Vocês, como Ministério Público, também tratam diversos tipos e categorias de dados, né? E muitas das vezes, na nossa rotina, a gente não consegue ter essa percepção de que realmente nós estamos fornecendo um dado pessoal, para que ele vai ser utilizado, por quanto tempo aquele órgão, aquela empresa vai tratar os meus dados. Será que aquela empresa vai compartilhar esse meu dado com alguma outra? Né? Então, tudo isso fica no questionamento, porque, na verdade, o cenário que nós tínhamos até então não nos permitia ter uma visão ampla de como esses dados eram manipulados, né? Então, desde quando eu vou numa farmácia, por exemplo, comprar um remédio, pedem o número do meu CPF para um desconto, eu preciso realmente saber se esse desconto, se esse CPF vai ser dado, de fato, somente para o desconto ou para alguma outra finalidade, né? Então, todo esse tipo de análise, nós que somos os donos dos dados, precisamos saber, né? Precisamos tomar conhecimento. Ainda que nós estejamos falando de um serviço gratuito. Então, a exemplo disso, nós temos as próprias redes sociais, né? Nós, para nos cadastrarmos nas diversas redes sociais, temos que fornecer os nossos dados, tá? E muitas vezes a gente acredita que tudo bem, é de graça o serviço, né? Então, eu vou fornecer aqui meu nome, meu e-mail e nada muito mais profundo. Só que a verdade é que o momento que nós estamos vivendo é um momento de economia, uma nova economia de dados, em que essas nossas informações repassadas, elas têm um verdadeiro valor econômico, né? Então, o que hoje, e já há algum tempo, na verdade, né, está acontecendo, é que esses dados pessoais, eles são utilizados para traçar o nosso perfil de consumo, por exemplo, e para nos induzir a algum tipo de comportamento. Daí, então, a importância de a gente ter uma legislação para regulamentar esse fornecimento de dados, né? E a forma como eles devem ser tratados, tá bem? Então, eu trouxe mais uma brincadeira, né? Porque a gente sabe que nessas redes sociais, por exemplo, que a gente fornece gratuitamente os nossos dados e, tudo bem, eu não vou pagar por esse serviço e tudo mais, não tem nada demais, é só uma rede social, eu uso para distração e tudo mais. Ok, essa é a nossa percepção inicial. Mas, como muitos falam, nesse momento que você está fornecendo os seus dados pessoais, você não está pagando por aquele serviço, aquela rede social, com o teu dinheiro, mas com o teu próprio dado. Esses dados, eles são utilizados para, como a gente falou, traçar o nosso perfil. Desde os que a gente fornece até a forma como a gente reage. Por exemplo, com curtidas, comentários, quais são as nossas redes de amigos, né? E eu aposto, tenho certeza absoluta, que provavelmente alguns de vocês, pelo menos a maioria, né, já deve ter passado por uma situação que, por exemplo, estava procurando uma passagem ali na internet e mesmo que não tenha efetuado aquela compra, tenha desistido ali da compra, fica aparecendo ali como propaganda para você, quer viajar para tal lugar? Quer viajar para tal lugar? Né? Eles ficam te oferecendo esse rol de serviços. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é rastreado hoje em dia.
Então, daí essa importância de proteção do dono do dado, que somos cada um de nós, ou seja, dos titulares dos dados, para que a gente possa ter um maior controle, uma maior autonomia do fornecimento desses dados pessoais, tá bem? Eu trouxe para vocês um cenário de como o nosso país se encontra hoje com relação a esse tema. Então, o primeiro de tudo, a gente imaginar que o Brasil é um dos países que mais sofre ataques, né? Hackers, e mais a gente visualiza incidências de segurança da informação. E isso pode, claro, trazer umas consequências graves, seja para uma empresa, seja para um órgão público. E somente falando nesse cenário de órgãos públicos, a gente pode já constatar diversos vazamentos de dados pessoais já ocorridos, né? Inclusive famosos e comentados. Alguns eu trouxe para vocês, como o vazamento de dados do SUS, o vazamento de dados do Detran, né? Então, quando a gente foi submeter ali aquela tentativa de retirar nossa carteira de motorista e forneceu alguns dados pessoais, o governo não foi capaz de guardar, de assegurar esses dados, de modo que não houvesse um incidente dessa categoria em que 70 milhões de brasileiros tiveram seus dados vazados, né? Esses dados, muitas vezes, são comercializados em comércios paralelos, né, justamente para que se trace esse perfil do consumidor, de quem somos nós, do que se pode oferecer para a gente, né? Aí eu trouxe também o exemplo do TJ de São Paulo, TJ Tocantins, e ao lado direito aí da tela de vocês, conseguem visualizar um exemplo de que quando a gente fala de um incidente de segurança da informação, ele acontece não só por meios digitais, mas também pelas formas físicas, pelos meios físicos. E um exemplo aí emblemático que nós temos é uma loja que utilizou os currículos de alguns candidatos para embrulhar o seu produto. E, claro, isso acaba configurando um vazamento aí de dados. O que eu quero chegar que vocês entendam aqui, o que eu quero chegar aqui a entendimento, é de que esse vazamento de dados, ele importa muito mais do que simplesmente as multas e as consequências e as penalidades trazidas pela legislação. Mas eles também abalam a reputação daquele órgão ou daquela empresa, né? Como foi o caso que aconteceu com essa situação dos currículos que eu comentei ainda há pouco. E só para se ter uma ideia, somente agora, no mês de novembro, no mês que nós estamos, eu trouxe alguns exemplos de ataques e de possíveis vazamentos de informações de órgãos públicos. Somente agora em novembro. Eu não coloquei todos aqui, é óbvio, né? Mas TJ Pará anunciou que foi invadido por hackers, né? TJ Rio Grande do Sul teve um grande vazamento. Houve um ataque no dia das eleições ao sistema do TSE. E nós temos o clássico, que foi o nosso STJ, que passou alguns dias aí com os dados capturados por hackers. Inclusive, eles falaram que só iam devolver o banco de dados do STJ, que tinha sido todo criptografado, mediante pagamento de um resgate, né? Então, isso mostra aí realmente o valor que tem se dado hoje e a importância que tem se dado à questão dos nossos dados pessoais. Mas é importante a gente vislumbrar também que essa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio apenas disciplinar sobre a nossa privacidade. Então, ela não veio tratar sobre um maior rigor na privacidade e proteção de dados. Ela abrange muito mais do que isso. Porque se nós formos analisar cada um dos incidentes, cada uma das ocorrências, o que pode ser feito e como sofre o desdobramento desses vazamentos, a gente consegue entender que ela abrange, que ela toca, na verdade, outros direitos que a gente pode até classificar como os nossos direitos fundamentais, muitos deles. E para citar alguns exemplos, eu trouxe aqui
alguns casos para a gente conseguir visualizar. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é importante ao nosso direito da saúde, porque pode se determinar com os nossos dados um valor de um acesso, por exemplo, a um plano de saúde, a um seguro. Por que isso? Nós já temos casos, por exemplo, de algumas farmácias que recolhiam o nosso CPF na hora da compra, com aquela intenção primária de nos conceder um desconto, mas, na verdade, esses dados pessoais eram repassados a planos de saúde, repassados a seguros. E quando a pessoa se dirigia para contratar um seguro ou um plano de saúde, o preço para ela já era mais caro. Por quê? Porque já se sabia o tipo de medicação que ela consumia. Então, se, por exemplo, eu tenho um problema cardíaco e frequentemente compro com aquele meu CPF naquela determinada farmácia um remédio para o meu coração. Então, aquele plano de saúde já sabe que a probabilidade de eu ter alguma doença e ele vir a tratar nesse sentido é maior, né? Então, já se aumenta o preço de acordo com aquela informação que previamente se teve, ainda que de forma ilegal. Então, isso demonstra para a gente até uma forma desleal desse mercado estar atuando, né? Também diz respeito ao nosso direito ao emprego, porque nós já temos também registrado alguns casos de que, tendo a informação anterior a uma característica específica àquele candidato, uma determinada empresa ou órgão, como já ocorreu, deixou de contratar um certo funcionário ou estagiário, né? Então, já aconteceu isso com casos de gravidez, e a empresa sabia que a mulher estava grávida. Já aconteceu isso com casos de racismo, né? E falando nesses casos de racismo, nós temos também algumas incidências que limitaram o direito à educação. Por exemplo, nos Estados Unidos teve uma escola, né, em Nova York, em que se proibia a matrícula de alguns determinados alunos. O que se foi descobrir posteriormente é que essa escola já tinha conhecimento de que esses alunos eram negros. Então, isso traz para a gente uma discriminação, né? Por trás aí de um acesso a um dado pessoal anterior mesmo à própria matrícula, né? E que vai acabar limitando a educação daqueles alunos. Nós temos também, bem claro aqui também de visualizar, o direito à moradia. Por quê? É frequente a gente tomar conhecimento de algumas pessoas que solicitaram um crédito num banco, por exemplo, para fazer um financiamento de um imóvel. E muitas das vezes, essa pessoa tem uma negativa desse crédito, uma negativa desse financiamento, e ela sequer sabe o motivo, né? Mas, por trás de tudo, nós sabemos que esses bancos, essas instituições bancárias, elas possuem um verdadeiro histórico, né? Um verdadeiro manual ali de quem somos nós, da nossa capacidade financeira e tudo mais. Também diz respeito à nossa cidadania. Afinal, nós temos um caso emblemático, que foi o do Cambridge Analytica, em que se discutia ali o estudo dos dados pessoais de uma determinada ou outra região nos Estados Unidos, em que foi utilizado dessa forma para perfilar os eleitores e induzir a eles um tipo específico de propaganda eleitoral, né? Inclusive, já temos até série falando sobre isso, e a série relata que o mesmo caso também teria acontecido no Brasil. Mas ela especifica muito mais e traz algumas provas até, né, de como ocorreu nos Estados Unidos. E, finalmente, eu trouxe um último só exemplo para vocês de como a nossa Lei Geral de Proteção de Dados pode também influenciar na nossa liberdade. Afinal, nós já temos decisão aqui no nosso país sobre questões de reconhecimento facial. E a gente sabe que esse reconhecimento facial acaba sendo um dado pessoal porque vai te identificar, né? E nós temos casos como esse já julgados até no nosso país, como a questão do metrô de São Paulo, por exemplo, né? Inclusive, essa é uma decisão bem interessante, porque temos a questão do IBGE também, mas o metrô de São Paulo é interessante porque houve a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados antes mesmo
dela entrar em vigor, até contrariando um pouco aquele estudo, né, da lei no tempo. Bom, tendo essa premissa de como a lei tem a abrangência, né, de como ela é abrangente, a gente precisa entender alguns personagens importantes que a lei vem criar e trazer. Um deles é o mais importante, que é o titular do dado. Porque foi para essa pessoa que a legislação foi criada, né? Foi para cada um de nós, os donos dos dados, a quem pertence o dado. Então, o titular do dado, ele vai poder ser um consumidor, ele vai poder ser um funcionário aí do Ministério Público de Contas, vai poder ser o próprio servidor, vai poder ser alguém contratado por vocês para prestar um serviço ou outro, né? Então, ele pode ser dos mais diferentes tipos, desde que a gente constate aí um tratamento desse dado pessoal. E, por outro lado, nós temos também duas figuras importantíssimas, que são as do controlador e do operador. Quem seria o controlador e quem seria, então, esse operador? Bom, o controlador, nós entendemos como aquela pessoa, que pode ser natural ou jurídica, tanto de direito público quanto de direito privado, que vai tomar as decisões sobre a forma como os nossos dados são tratados. Então, o controlador, ele vai decidir a forma como os dados pessoais são tratados. Então, nós temos aqui, por exemplo, o próprio Ministério Público de Contas, que vai, em diversas maneiras e formas e ocasiões, dizer aí como os dados vão ser tratados. Mas, paralelamente a isso, nós temos também, criada pela legislação, a figura do operador. E quem seria, então, esse operador? O operador é aquele que, de fato, trata os dados pessoais. Então, ele vai realizar o tratamento. É aquela tal de pôr a mão na massa. Tá? E aí fica aquela dúvida inicial. Será que uma mesma pessoa, por exemplo, o Ministério Público de Contas, poderia ser ao mesmo tempo controlador e operador? Sim. Em que momento? No momento em que ele mesmo está tomando as decisões e também tratando aqueles dados pessoais. O que seria, então, tratar o dado pessoal? Trouxe mais um exemplo que daqui a pouco eu comento. O que seria, então, tratar o dado pessoal? O tratar dado pessoal é qualquer ato que eu tenha que manusear, visualizar, imprimir, descartar. Tudo isso é considerado tratamento. Então, qualquer ato, qualquer atitude que você faça com um dado pessoal é considerado tratamento. Tá bem? E eu trouxe um exemplo aqui para encaixar na realidade de vocês, para que a gente possa um pouco vislumbrar essa diferenciação de operador para controlador. E por que isso é importante? Porque como a legislação ainda é nova e ela foi inspirada, pelo menos na sua maioria, no GDPR, que é o regulamento europeu, muitas coisas ainda não foram, de fato, melhor expostas e esclarecidas. Então, a lei ainda tem muitos pontos que são ali controversos. E isso tem gerado muita polêmica, porque nós temos, por exemplo, já manifestações de alguns tribunais, de alguns juízes, com classificações diferentes do que a GDPR, o GDPR, que é o Regulamento Europeu, e alguns estudiosos de tratamentos de dados andam entendendo como realmente a sua definição. Então, justamente por isso, o meu objetivo aqui era ilustrar esse conceito de controlador e operador na nossa vida prática, de modo a não trazer, que não fiquem essas dúvidas. Então, eu trouxe um exemplo básico aqui, que eu já andei pesquisando aí entre vocês e soube que vocês, por exemplo, têm um software, que é um programinha, né?
em que realizam algumas tramitações processuais e, por exemplo, autuações de processos. Inclusive, lá nesse sistema, vocês lançam, né, algumas informações e manipulam essas informações. Então, autuam lançando essas informações e tratam ali de alguns dados. Que dados? Bom, diversos tipos de dados que podem constar ali naquela tomada de contas, como, por exemplo, o nome completo de alguém que esteja administrando algum órgão público que vocês vão fiscalizar, CPF dessa pessoa e por aí vai. Né? Isso é um dado pessoal. Bom, então é indiscutível que o Ministério Público de Contas trata dados pessoais e que há, por exemplo, um sistema para isso, um software para isso, né? Atualmente vocês parece que utilizam o ETCE, ou não, vocês utilizam o PAI, né? Processo Administrativo Eletrônico, e pretendem utilizar o ETCE. Ambos vão trazer a mesma característica de tratamento desses dados. E no momento em que eu estou tendo um auxílio de um programa, de um software, a gente precisa parar para analisar o seguinte. Tá, ok, eu tenho contratado um software, ou esse software é do governo e nós utilizamos aqui. Não interessa. O que interessa é, esse software, primeiro de tudo, também está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? É a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Então, a pessoa que administra, que toma conta, o dono, enfim, desse software que vocês utilizam, seja o PAI, né, ou o ETCE, precisa prestar a declaração para o Ministério Público de Contas de que ele está em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E como vocês o utilizam, se ele não estiver, vocês também não estarão adequados. Então, não vai adiantar todo o trabalho de implementação, todo o trabalho de investimento com esse assunto, se tudo o que vocês contratam para tratar os dados pessoais também não estiver adequado. Então, primeiro de tudo é isso. Em segundo lugar, suponhamos num exemplo, claro, eu não conheço como é o dia a dia de vocês, né? Mas suponhamos que esse software, ele trate esses dados pessoais, mas ele trate em sistema de nuvens. E muitos já devem conhecer esse sistema de nuvem, que se refere ao armazenamento das informações em um banco que fica, que a gente chama ali nuvem, mas que isso ocasiona o que a legislação chama de transferência internacional. Pode ocasionar a transferência internacional. Por quê? Porque se lá dentro do Ministério Público de Contas você utiliza um software que o servidor dele fica nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Argentina, enfim, você está fazendo uma transferência internacional. Então, a lei também vai trazer um tipo diferenciado de tratamento para essas situações. Bom, este era o segundo ponto, né, com relação ao controlador e o operador. Então, o primeiro foi a questão da adequação, o segundo, das transferências internacionais que podem vir a acontecer. Essas transferências elas podem acontecer também na forma do e-mail que vocês utilizam. Por exemplo, eu sei que eu tenho um e-mail institucional e o servidor é aqui, mas eu quero trabalhar com isso em casa, porque eu estou cheio de trabalho aqui, porque quem nunca, né, pessoal? Todos nós já provavelmente já fizemos isso, levamos o trabalho para casa, e por isso eu vou mandar aqui por e-mail para mim essa informação. No momento que você encaminha pelo seu e-mail pessoal, e o seu e-mail, por exemplo, é Hotmail, Gmail, Outlook, você está fazendo uma transferência internacional. Então, todas essas minúcias, todos esses detalhes precisam ser identificados. Por que quando eu mando um e-mail do meu e-mail pessoal e tem esse finalzinho, né, esses Outlook, Hotmail, enfim, Gmail, ele faz uma transferência internacional? Porque o servidor deles não se encontra aqui no Brasil, mas fora do país, né? E a terceira coisa que é importante nós fixarmos aqui é quem
eu posso considerar ali dentro um operador e um controlador. Porque suponhamos que vocês tenham dentro lá do MPC um sistema ou uma pessoa responsável pela tecnologia da informação. Geralmente é o cara da TI, né? Que é bom vocês todos começarem a valorizar muito ele. Porque mais do que nunca ele tem um papel indispensável e importante neste cenário trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É impossível se pensar em Lei Geral de Proteção de Dados sem o apoio de toda a equipe da TI que o órgão, a empresa, possa ter. Né? Então, suponhamos que essa pessoa do departamento de TI, ele tenha conseguido contratar esse software ou vislumbrado para vocês esse instrumento em que vocês conseguem tramitar e autuar os processos. Né? Ok. Então, ele consegue manter contato com a empresa, ele consegue ter acesso a algumas mudanças, inclusive, dentro desse software que geralmente todos os funcionários não conseguiriam. Eles têm alguns acessos a mais do que os restantes dos servidores. Beleza. Então se pergunta, será que esse profissional ele poderia ser considerado um operador, ou seja, aquele que está tratando o dado pessoal? É de que toda e qualquer pessoa que integre ali a administração, o teu órgão, ele vai fazer parte do que você é, do que o órgão é. Então, esse profissional de TI que tem um acesso mais facilitado, que viabilizou a contratação, que viabilizou a instalação, enfim, ele não vai ser um operador. Ele vai simplesmente compor, integrar o que a gente chama de controlador, ou seja, quem vai tomar as decisões sobre o tratamento dos dados. E, na verdade, no momento em que vocês estão utilizando um software e esse software está, assim, tratando esses dados, ele pode ser considerado o operador, tá bem? Eu faço questão de fazer esse esclarecimento porque já vi muito confundirem esses conceitos e dizer, por exemplo, que esse profissional da TI seria o operador, ou seja, ele estaria tratando o dado pessoal. Mas não é verdade, porque ele apenas integra, ele apenas compõe o controlador. É o mesmo que quando a gente pensa no setor de RH. O setor de RH, se é que vocês têm, né, mas deve ter alguma pessoa responsável aí pela questão do pagamento de salários, etc. Esta pessoa, ela apenas integra, ela apenas compõe o órgão controlador, que é o Ministério Público de Contas. E aí, se vocês utilizam algum sistema para isso, para repassar, inclusive, esses dados para o governo, para o Estado realizar o pagamento, esta forma, este método, aí sim, tratando esses dados, seria o operador, tá bem? E a nossa legislação, ela vai trazer um artigo específico para o tratamento de dados na administração pública, tá bem? Então, diz aí no nosso artigo 7º que a administração pública, em geral, ela só vai poder tratar os dados quando estiverem falando de políticas públicas ou previstas nas leis, nos regulamentos, ou ainda quando estiverem respaldados por contratos, convênios ou instrumentos semelhantes. Tá bem? E é autorizado esse tratamento de dados, tanto de forma física quanto digital, excetuado alguns casos, algumas hipóteses, que são essas que eu elenquei a vocês aqui nessa tela. Então, eu vou poder considerar um tratamento de dados, ou seja, eu vou poder tratar os dados, mas eu vou ter algumas exceções. Ou seja, quando eu estiver falando de um dado de um particular utilizado para fins não econômicos, quando eu estiver falando de utilização de dados para fins artísticos, jornalísticos, acadêmicos, que envolvam ali a segurança pública e a defesa nacional, né, até a segurança do Estado.
E entre essas hipóteses previstas em lei, eu não estaria falando de um tratamento de dados, por isso não estaria no escopo da nossa legislação, tá? E, bom, uma das exigências trazidas pela LGPD, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, é de que cada órgão ou empresa que trate os dados precisará ter um acesso ao titular para que ele vá exercer o seu direito. Então, o Ministério Público de Contas precisará ter, obrigatoriamente, na verdade, já precisaria ter, né, porque a lei já entrou em vigor, um meio pelo qual eu, titular, possa exercer o meu direito, né? Então, pode ser, por exemplo, um site, pode ser um e-mail, né? Pode ser, enfim, uma plataforma que disponibilize ao titular essa forma de exercer o seu direito. Diz a legislação que ela precisa ser de forma facilitada, fácil, simples, objetiva. Então, muitas empresas, por exemplo, já implementaram em seus próprios sites um campo em que o titular possa ingressar e requerer o seu direito. E quais são, portanto, esses direitos que os titulares possuem e que podem vir a solicitar de vocês, né? Que podem vir a solicitar do órgão? Eu posso solicitar como titular no dado saber se existem dados meus neste órgão. Então, eu posso requerer, olha, Ministério Público de Contas, eu quero saber se aí no órgão de vocês existe algum dado pessoal meu, né? Então, este é um dos direitos e é o primeiro previsto na nossa legislação, mas também prevê que, além de eu tomar conhecimento se existe, eu posso também solicitar o acesso a esses dados. Tudo bem, eu sei que agora existe, mas quais são esses dados? Me dê acesso a eles, eu quero conhecer quais são, tá? Não só isso, mas também permite a lei que eu possa solicitar a correção dos meus dados. Imagina que chegou uma informação de que o meu cadastro lá se encontra, no órgão se encontra de que eu possuo 18 anos. Bom, é óbvio que eu não possuo mais de 18 anos, então eu peço a correção para a minha idade correta, né? Só um exemplo para vocês. Também posso solicitar a anonimização dos dados, bloqueio e eliminação desses próprios dados. Só que aqui, vocês precisam ter muito cuidado com isso. Por quê? Suponhamos que, num certo documento que chegue, ou num auto, enfim, que vocês emitam, conste ali o nome completo e o CPF de algum administrador que possa ter, enfim, está sendo ali apurada alguma situação. E essa pessoa que está sendo vítima aí, ou está sendo vítima da apuração, né, digamos assim, solicita para o órgão a eliminação dos seus dados. Olha, eu quero que vocês tirem daí do Ministério Público de Contas todo e qualquer dado que se refira à minha pessoa. A lei diz que eu posso fazer. Tudo bem. Mas existem certas exceções. Eu não vou poder, em muitas das vezes, cumprir com aquilo que o titular do dado me solicita. Veja bem, é como eu faço uma comparação com aquela questão do nosso direito de ação, né? Se eu quiser ingressar hoje com uma ação contra, vamos lá, meu colega aí, o Laércio Franco, se eu quiser ingressar com uma ação contra ele e dizer eu não gostei do tempo que nós trabalhamos juntos na docência, isso não tem o menor sentido, né? Mas eu vou lá exercer o meu direito de ação, pedir um dano ou alguma coisa nesse sentido. É diferente de eu ter um resultado positivo disso, né? Ou seja, dessa tutela jurisdicional ser de fato me concedida. Então, é igual como vai acontecer aqui com vocês. Vocês provavelmente, daqui a pouco, vão receber diversas demandas, né? Solicitando, por exemplo, a correção dos dados, solicitando a anonimização dos dados ou até a eliminação desses dados.
Mas daí vocês poderem fazer isso, há uma grande diferença. Por quê? Porque, bom, vocês estão exercendo o papel, a finalidade, né, da qual esse órgão existe. Então, não teria um fundamento a eliminação de um dado pessoal de alguém que está sendo apurada aí, né, essa conduta irregular, por exemplo, né? Porque vocês estão exercendo o papel que é a finalidade do próprio órgão, né? Uma situação que é bem clássica e bem fácil da gente visualizar também é no setor de licitação. Imagina que alguma pessoa física seja contratada, e a gente sabe que existe uma modalidade de licitação que permite isso, e no contrato constem algumas informações, né? E nesse momento, a pessoa, logo após ser contratada e firmar o contrato, pede a eliminação dos dados. Você sabe que você não pode fazer isso, porque senão você vai estar excluindo ali todo o seu respaldo de um processo para contratação já existente, né? É como comentar também a respeito de uma nota fiscal. Existe um tempo, né, para que eu possa eliminar aquela nota fiscal, eliminar aquele documento. Caso contrário, eu não vou poder prestar as minhas informações para o próprio governo, para a própria Receita, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que eu, como titular, né, vou poder exercer esses meus direitos previstos, mas nem sempre o que é requerido é aquilo que pode ser de fato atendido, tá bem? Eu trouxe outros exemplos de direitos, que é pedir a portabilidade dos dados, né, que sejam transmitidos para outro fornecedor, né, outra empresa. Posso também solicitar as informações de como esse órgão anda tratando os meus dados pessoais. E não só isso, mas também das consequências que eu terei caso eu não queira fornecer algum dado específico, tá? Também vou ter direito à revogação de um consentimento. Por exemplo, no caso aqui da administração pública, eu autorizei, eu dei consentimento para que o Ministério Público de Contas me encaminhasse frequentemente ou semanalmente alguns e-mails informativos de, por exemplo, as notícias da assessoria de imprensa, né, de como vocês estão produzindo, o que vocês estão fazendo, né? Eu autorizei isso no momento anterior, mas agora eu não quero mais receber essas informações. Por isso, eu estou revogando, retirando o meu consentimento, tá bem? E o último direito, e não menos importante, pelo contrário, é o direito que esse titular vai ter de reclamar para a nossa ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a lei previu a criação de uma autoridade que iria ter o papel não só de educar cada um titular dos dados e a própria sociedade em si sobre o que essa lei vem trazer, mas como também suprir as lacunas que a legislação não abordou. Também, finalmente, a mais conhecida, né? Aplicar as penalidades trazidas pela legislação, as penalidades administrativas, no caso, né? Então, até agora, a gente já viu que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como principal destinatário o titular do dado, não é o órgão público, não é a empresa, enfim, é o titular do dado. É para ele que essa legislação foi criada, né? E justamente para facilitar esse exercício de direito do titular do dado. Mas também vai trazer algumas certas limitações, como a gente acabou de comentar. O grande problema é que, na prática, isso tem gerado, essa implementação, né, da legislação, tem gerado um custo muito alto, porque é necessário que se mapeie cada um dos dados. Então, não é mapear a Camila. A Camila é uma situação, o fulano é outro, o ciclano é outro, não. É sobre a Camila, quais são os dados? Nome. Então, um dado, nome. Por onde esse dado tramitou dentro do Ministério Público de Contas? Será que foi só lá com a Karen, né, que falou comigo sobre a questão
do evento? Não. Foi, por exemplo, para a assessoria de imprensa, foi comentado dentro do órgão que estaria administrando um curso. Então, todo esse caminho do dado é preciso ser mapeado. E do dado específico, de um dado específico, nome, né? Sem contar os demais referentes à minha pessoa. Então, por isso que é tão trabalhoso e que é tão custoso. E além do custo dessa implementação, existe também o custo da observância disso. Porque não adianta acontecer uma implementação no órgão se ele não souber manter. Então, o custo da observância é o custo da manutenção de todas as novas práticas que o órgão precisa ter, tá bem? Outra dificuldade que o mercado vem apontando, inclusive na administração pública, né, é a dificuldade de engajamento da alta administração. E aqui eu já parabenizo vocês, porque vocês estão à frente disso, né? Estão aí vislumbrando qualificações, conhecimentos maiores para os profissionais, tá? E isso, por certo, tem que vir da alta administração, né? Então, a alta administração, ela precisa influenciar todos os demais, né? Para que a coisa realmente dê certo. Por quê? Porque a legislação, ela exige o envolvimento geral de cada uma das pessoas que integram aquele órgão, tá bem? E eu trouxe para vocês terem uma ideia de como provavelmente já puderam ter corrido o risco de sofrer um incidente de segurança da informação. Alguns exemplos de como as nossas práticas rotineiras, as nossas habitualidades mesmo, precisam ser aos poucos repensadas. Então vejam bem, quem nunca utilizou o verso de um papel impresso com alguma informação importante que constasse um dado pessoal? Normalmente as pessoas costumam utilizar de borrão, né? Quem nunca, por exemplo, amontoou aquelas pilhas de papel, e eu já trabalhei em administração pública, né? Já fui assessora, já fui procuradora jurídica da COSAMPA, enfim, e sei como é, né? Não sei se vocês têm toda essa organização no Ministério Público de Contas, mas, pelo menos no locais que eu trabalhei, a gente não tinha tanto essa preocupação. Então, geralmente a gente acaba acumulando pilhas de processos, né, que constam essas informações, esses dados, e até mesmo de papéis. E diversas pessoas tramitam na sala. A sala geralmente nem fica fechada, não fica trancada, né? E aquele documento pode ser levado, transportado de forma facilitada para outra localidade. Também a gente tem que prestar atenção com a forma de descarte dessa informação. Será que depois de utilizar aquele documento, aquele papel, eu embolo ele e jogo simplesmente no lixo? Ou eu trituro o papel? Né? Que a gente já viu ali o exemplo dos currículos, por exemplo, que foram utilizados para um outro fim. Né? A questão do uso de post-its. Né? Quem não tem alguns post-its lá no seu cantinho do seu computador ou em alguma agendinha anotada, a senha para ingressar aqui no meu ETCE ou no meu PAI. Se uma pessoa de fora, uma pessoa que não poderia ter acesso àquela informação, pegar a sua senha, ingressar no sistema e vazar essa informação, o prejuízo é enorme, né? Eu quero citar um exemplo para vocês de um dos maiores incidentes de segurança da informação que já ocorreram, foi na Europa, né? Que inclusive houveram vazamentos de dados sensíveis, que foi o caso de um dono de uma empresa. Veja bem, ele era dono da empresa. Obviamente que ele não tinha intenção alguma de causar um prejuízo daquele tamanho para a empresa dele. Mas ele pegou um pendrive, nós estamos acostumados, né, a trabalhar com isso, gravou algumas informações importantes, porque ele iria viajar e trabalhar durante essa viagem. Só que durante a viagem, ele perdeu, ele deixou o pendrive, claro que não de forma proposital, como eu já disse, no aeroporto. Um funcionário da limpeza do aeroporto pegou esse pendrive e entregou à imprensa local. A imprensa vazou as informações. E foi um prejuízo tão grande que a empresa não conseguiu se sustentar, suportar.
né? Então, a gente sabe que o custo da implementação é realmente alto, é grande, para manutenção também, mas as consequências, tanto reputacionais quanto também de outras categorias que a gente vai até visualizar daqui a pouquinho, são muito maiores e podem trazer um prejuízo muito maior, né? Enfim, eu trouxe apenas alguns exemplos aqui para vocês de como isso pode acontecer no nosso dia a dia, de forma que a gente nem perceba. E, claro, ignorar toda essa necessidade de adequação é bancar o risco. É bancar que você pode, a qualquer momento, sofrer um incidente de segurança da informação, né? Por quê? Porque ainda aqueles órgãos que já possuem uma adequação à legislação, o STJ, por exemplo, estão sofrendo problemas de segurança da informação, né? E isso nos faz lembrar que nada é 100% seguro, né? Ainda que você implemente, que você trace os riscos, você não está livre de sofrer, mas pelo menos você pode minimizar esse risco, né? Que é o que busca a legislação. Eu trouxe alguns exemplos para vocês de órgãos públicos que já estão nesse caminho de adequação, né? Como o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, já se adequou, tá? Ministério Público do Rio Grande do Sul, inclusive, eu trouxe os números das portarias e os nomes dos tribunais, porque eu acho até interessante que tiver maior interesse que faça essa pesquisa nos sites desses órgãos, porque vocês vão ver que alguns deles estão bem preparados mesmo, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul é um deles, inclusive. Tribunal de Contas do Estado de Goiás, né? Município de São Paulo, o próprio TJ São Paulo também, apesar de que, se a gente for ler um pouquinho lá, o que eles constam no site, tem uma informaçãozinha que está um pouco equivocada, na minha opinião, e de alguns outros também, especialistas, mas estão no caminho, né? Que é o que importa. E, além disso, eu trouxe também algumas regulamentações, algumas normativas importantes para essa área do poder público. E, falando nisso, o CNJ, né, já recomendou que os órgãos do Poder Judiciário já adotassem as medidas de preparação para adequação. Então, não é que vocês já precisassem estar adequados, pelo menos segundo o STJ, né? Mas que todos os tribunais de justiça e órgãos aí do Poder Judiciário precisariam estar começando, pelo menos, essa adequação, né? A gente também tem a Instrução Normativa 117, que é super recente, agora da semana passada, que determinou como deveriam ser escolhidos os DPOs de cada órgão. Então, veio descrever ali as características de um profissional que a gente chama de encarregado, ou DPO, que é o Data Professional Officer, que vem ficar à frente desse tratamento de dados perante aquele órgão. Ele também vai ser responsável por manter essa relação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá bem? A gente tem também o decreto número 10.222, tá? Que trata da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que pode dar um norte, um guia aí na forma de implementação no órgão, e também o Guia de Boas Práticas do Governo Federal, que veio trazer várias indicações e rumos para que vocês possam, se for o caso de achar importante, se guiar, tá bem? Bom, caso o órgão não cumpra, ou caso haja um incidente de segurança da informação, então, quais serão as consequências? A gente precisa analisar isso de dois panoramas, de dois vieses, né? O primeiro, eu tenho uma consequência que vai ser administrativa, ou ainda eu vou ter uma consequência fora desse perfil administrativo que a gente vai já abordar melhor. Quando a gente fala de uma penalidade administrativa, a gente está se remetendo àquelas previstas na LGPD. E é importante aqui a gente destacar que, para a administração pública, não há penalidade de multa. Então, a administração pública não vai sofrer a penalidade de multas previstas, tanto as simples quanto a diária,
previstas na legislação. Por isso, eu até coloquei aí na tela de vocês, de forma mais clarinha, que é para vocês terem conhecimento de quais seriam as penalidades, mas que essas que estão em clarinho, que são as 2 multas, elas não se aplicam à administração pública. Mas todas as demais, vocês poderiam sofrer. Como, por exemplo, a advertência da NPD, a publicização dessa informação, que é péssimo para a reputação do órgão, né? O bloqueio dos próprios dados, dentre outros. E, assim, é importante a gente visualizar que, às vezes, essas outras medidas, elas acabam sendo mais gravosas do que a própria multa. Mas por que isso? Porque, em alguns casos, algumas medidas dessas vão impedir o órgão de realizar a própria atividade. Então, é claro que isso pode trazer uma consequência maior. Camila, mas estava me dizendo que a NPD, então, pode me impedir de exercer a minha própria atividade? Não, mas pode, por exemplo, te impedir de utilizar o teu pai. E aí, como é que você vai realizar as atividades diárias? Vai ficar muito mais difícil. Não é verdade? Então, são penalidades que precisam ser realmente pensadas, porque elas têm o seu grau de gravidade, né? Só que há também a previsão na Lei Geral de Proteção de Dados de que não apenas as penalidades serão aplicadas administrativamente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também de outras maneiras. Inclusive, alguns órgãos já estão se estruturando para isso, tá? Eu coloquei alguns exemplos para vocês. O maior exemplo disso é o Ministério Público, não daqui do Pará, mas do Distrito Federal e Territórios, e que o responsável lá já deu várias entrevistas, dizendo, inclusive, que ele vai atuar a nível nacional, né? Doutor Frederico. Então, eles têm uma atuação muito forte e atuante no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Até quem tiver interesse, aconselho que faça uma pesquisa lá no site deles. E podem, por exemplo, ser propostas ações judiciais, como tem sido feito, pelos próprios titulares que tiveram o seu prejuízo, né, com esse incidente de segurança da informação. Então, por isso também eu coloquei aí o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, tá bem? O PROCON também, o SENACON, quando a gente fala de consumidor, né? E, quem sabe, talvez o Ministério Público de Contas também futuramente, não sei se ele pode vir ali a fiscalizar, pelo menos, né, aquelas ocorrências em que disser respeito às questões em que as matérias que vocês atuam, né? Semana passada, foi dia 11, semana passada, nós tivemos essa matéria publicada no site do Tribunal de Contas da União, né, informando que eles estão fazendo uma auditoria, que eles vão avaliar todas as organizações públicas. Então, é mais um exemplo de como outros órgãos podem começar a fiscalizar no tocante à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, como eu já falei para vocês, ela abrange muito mais do que só a nossa privacidade e proteção dos dados pessoais, né? Só tem um problema. Durante essa matéria publicada no próprio site, e eu peço até perdão aqui que eu esqueci de copiar o link, nas outras eu até copiei o link da matéria, mas aqui não. Estou vendo agora isso, inclusive. Mas se vocês ingressarem lá no site do Tribunal de Contas da União, vai constar essa informação aqui para vocês, que eu trouxe printado na tela. Eles colocaram que a lei passou a vigorar em agosto de 2020, quando, na verdade, nós sabemos que não foi essa data, né? Então, nós temos que dar um toque ali para o Tribunal de Contas da União de que vai ser, talvez, muito legal que eles fiscalizem, mas que essa informação precisa ser atualizada, né? Nós tivemos uma série de ocorrências por conta da pandemia, e houve uma discussão enorme sobre a MP 959, né, de 2020, e durante a sua apreciação foi determinada a retirada do artigo que postergava a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso acabou fazendo com que a entrada em vigor da legislação fosse em 18 de setembro, não de agosto, como eles constaram aí, tá bem? Bom,
E falando nisso, né, como eu comentei, há uma tendência de judicialização, então, nessa área. E eu trouxe alguns exemplos. A gente sabe que o nosso país tem essa tendência, né, de judicializar demais. E eu trouxe alguns exemplos de situações que, durante a vigência da legislação, já foram, inclusive, alguns casos sentenciados, outros analisados, pelo menos, em caráter de tutela, né? Algumas situações que tiveram como embasamento a LGPD. E aí eu coloquei aqui para vocês o número dos processos, que caso fosse interesse de consulta, né, vocês já poderiam ter essa informação. Mas, além disso, o interessante é que antes mesmo da entrada em vigor da lei, a gente já tinha algumas decisões tomadas com respaldo da LGPD, por incrível que pareça, né? E aí eu trouxe também alguns exemplos delas, as que tiveram mais destaque, elencadas também aqui para vocês, tá bem? Portanto, o que o órgão vai precisar fazer, né? O órgão vai precisar saber onde estão esses dados, que a gente faz por meio de um mapeamento e de um fluxo de cada um dos dados que tramitam por aí, por isso que é muito trabalhoso e demorado. Para que, então, o órgão possa organizar essas informações, organizar esses dados, esse fluxo de dados, de modo que, quando aquele titular for solicitar aí ao Ministério Público de Contas, eu quero saber sobre os meus dados pessoais, vocês possam atendê-los dentro do prazo, porque o prazo é de apenas 15 dias, né? E, finalmente, se for e quando for o caso, conseguir monetizar esse acesso ao dado pessoal, porque talvez não seja o caso do Ministério Público de Contas, mas muitos possuem dúvidas se as empresas poderiam utilizar de forma a monetizar o meu dado pessoal. Mas isso é positivo? Pode sim, desde que esteja nos parâmetros previstos na legislação. E, como eu já comentei ainda há pouco, essa implementação, ela precisa ser pensada de forma interdisciplinar. Não existe implementação apenas no que tange aos ditames do que está escrito lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela se remete a ISOs, a outras regulamentações, né, que não estão lá, não estão escritos lá. E, portanto, para que haja uma implementação bem feita, é necessário uma força-tarefa, digamos assim, tanto do suporte legal, quanto do suporte técnico, e aqui eu falo dos profissionais de segurança da informação, de TI, quanto também da própria organização, né? Das próprias pessoas que integram ali a organização. Porque não existe uma implementação feita, completa, se não passar por cada um desses passos que eu estou resumindo aqui para vocês na tela, tá bem? Então, elenquei alguns passos de forma resumida dessa implementação, por isso realmente é um processo longo, né? Um processo de reeducação, mas garanto para vocês, se cada um desses passos não forem observados, e aqui é importante eu estar comentando isso, porque no momento que vocês forem implementar aí internamente, vocês precisam ter essa consciência e, se for uma empresa contratada, alguém contratado, não se deixem apresentar menos do que isso, né? E só para deixar bem claro, eu não faço implementação, tá? Eu não estou no momento fazendo a implementação em si, claro, eu trabalho sim com privacidade e proteção de dados, com outros entregáveis, mas não com a implementação, e por isso eu não estou fazendo uma propaganda do meu serviço. Tá bem? Eu estou querendo deixar bem claro e bem transparente a vocês quais são os passos mínimos que precisam ser adotados para uma verdadeira implementação, tá? Bom, e só para encerrar, então, o que a gente entende aqui é uma mudança mesmo de cultura, né, pessoal? Assim, na verdade, a gente é educado de diversas maneiras no nosso desenvolver, na nossa vida. A gente sabe que, por exemplo, para sair de casa eu preciso trancar a porta, senão pode vir alguém e entrar na minha casa e roubar tudo que eu tenho, né? Só que a gente não é educado, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, essa educação digital. Quando você vai consultar o seu extrato no banco por meio do seu aplicativo, a maioria, com certeza, não vai lá, clica no menu, sair.
Não, simplesmente sai da tela, né? Aperta no menu inicial para fechar aquele aplicativo. Então, fecha de uma forma grotesca, por exemplo, sem encerrar de forma correta. Quando você faz isso, você está deixando a sua porta aberta. E a porta não só não da sua casa, mas do seu banco, onde tem as suas finanças, né? Só um exemplo, para mostrar para vocês de que nós não fomos educados digitalmente, né? A gente tem casos recentes daqueles aplicativos de corrida. Não sei se vocês têm conhecimento, mas existem alguns aplicativos em que monitoram e te dão algumas informações de corrida. O que está acontecendo bastante é que algumas pessoas com mais intenções, claro, né? Eles conseguem ter acesso a onde você está no momento da corrida, né? Porque isso é transmitido por software. E assim eles ingressam nas casas, arrombam, porque eles sabem que não tem ninguém ali. Que naquele momento você não está lá. Então, são só alguns exemplos de como nós realmente não fomos educados digitalmente. E aqui eu não vou chegar àquela conclusão de que você não pode ter nada, nenhum aplicativo, nenhuma rede social, que é, por exemplo, a conclusão que chega em algumas séries, né? Inclusive aquela que eu comentei. Mas que a gente precisa ir aos poucos se adaptando a essa nova realidade, né? De modo a não causar prejuízo não só para cada um de nós e também para o órgão que a gente atua, para o local que a gente trabalha, tá bem? Então, eu agradeço pela oportunidade de vir conversar com vocês. Só que nessa tela final eu trouxe como algumas indicações, né? Alguns livros que eu gosto bastante e 2 séries que comentam de forma superficial, mas comentam sobre esse tema de privacidade e proteção de dados, tá bom? Eu queria deixar também o meu e-mail à disposição, porque caso vocês queiram esse material, eu me coloco à plena disposição de compartilhá-los com vocês, afinal, o conhecimento ele precisa mesmo ser compartilhado. E também na minha rede social eu costumo comentar bastante sobre esse assunto e trazer as novidades que o próprio mercado, as decisões, enfim, os tribunais andam decidindo, tá bem? Então, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que eu possa agora esclarecer algumas dúvidas. Doutora, muito obrigada pela excelente palestra desse tema tão importante e tão atual que a gente realmente precisa debater quanto mais, né? A nossa colega Gilvanete tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, Gilvanete. Ela colocou aqui no chat, deixa eu dar uma lidinha. A LGPD repercutiu em nossa alteração prática, a efetivação da Lei de Acesso à Informação? Excelente a tua pergunta, Gilvanete, né? Gilvanete, é isso? Isso. Pronto, excelente a tua pergunta. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação que veio complementar todas as outras. Ela não veio excetuar, ela não veio excluir, né? Então, ela complementa o nosso Código Civil, a nossa Constituição Federal, a nossa Lei de Acesso à Informação, né? O nosso Marco Civil da Internet. Então, ela não veio excetuar, excluir as demais legislações que trazem muitas contribuições, sim, para essa discussão, né? Principalmente de segurança da informação. Ela só veio complementar, né? Aquela coisa que a gente comenta sobre o diálogo das fontes. Ou seja, eu tenho complementações entre as diversas fontes que tratam do assunto e não excetuar uma coisa ou outra. Tá bem? Perfeito. Aí ela também, eu acho que comentou, pergunta 2. A LGPD representou alguma mudança significativa na implementação da política de dados abertos? Executivo Federal, ela colocou. Então, a LGPD, ela veio trazer uma necessidade de nós implementarmos, sim, várias políticas, né? Ela acrescentou algumas coisas, dizendo que eu preciso ter alguns tipos de políticas a depender de como eu estou tratando o meu dado, né? Então, a depender se eu utilizo cookies, se eu utilizo, enfim, as diversos tipos, né? Eu vou ter um direcionamento ou outro, mas isso vai ser verificado mais detalhadamente no momento da implementação.
Então, a pessoa que for implementar a legislação no Ministério Público de Contas, ela vai verificar se há essa necessidade, se há essa adequação, e aí sim vocês vão elaborar essas políticas, né? Porque, como eu comentei ainda há pouco aqui para vocês, eu tenho, por exemplo, a questão da política de proteção de dados, e essa política ela é voltada aos funcionários internos, né, aos servidores. Por outro lado, eu também tenho o Código de Conduta, que também é voltado a esses servidores e funcionários e todos que ali atuam. Mas eu posso ter também, por exemplo, uma política de privacidade. E essa eu vou ter com o pessoal externo, né? Então, por exemplo, quem ingressa aí no website ou quem, enfim, tem acesso à informação de modo diverso. Eu mesma, por exemplo, que sou externa ao Ministério Público de Contas, né? E que, de uma certa forma, possa ter algum tipo de acesso a dados de vocês, tá bem? Então, nesse sentido, vai ter que ser analisado, no momento da implementação, essa necessidade de qual política que você vai utilizar, sempre lembrando que eu posso e, na verdade, devo fazer essa conexão com as legislações já existentes, tá bem? Perfeito. Felipe também fez uma pergunta no chat, doutora. Felipe, ele diz, a LGPD pode impactar na divulgação da remuneração dos servidores? Não deveria, né? Não assim, se eu vou ganhar mais, se eu vou ganhar menos, ou alguma coisa assim, não nesse sentido. Mas pode impactar na remuneração quando eu falo o seguinte, eu, Camila, que sou uma pessoa de fora, eu não devo saber quanto o Felipe ganha mensalmente no Ministério Público de Contas. E aí, esse é um tipo de impacto, né? Ou como nós comentamos lá, a pessoa que está responsável pelo RH, ela faz parte do controlador, né? Que é o próprio Ministério Público de Contas. Ela provavelmente vai ter acesso a quanto cada um ganha, né? Então, ela tem que ter um cuidado muito específico e que a gente tem essas diretivas para isso, né? Para que não haja esse vazamento de informações, esse incidente de segurança da informação com relação ao teu salário. Ah, Camila, mas a gente sabe que na administração pública isso tudo é divulgado, né? Existe um site lá da transparência que eu posso divulgar. Tudo bem, beleza, mas isso está previsto em lei, né? Então, a gente tem que, como eu acabei de dizer, sempre observar as outras normativas. Existe uma normativa dizendo que o meu salário não é... Oh, meu Deus, me fugiu agora a palavra. Não eu devo publicizar, digamos assim, né? Existe essa necessidade de publicização. Ok, então, esse vazamento da informação, ele não saiu, essa informação, ela não saiu de dentro do órgão de forma indevida, mas saiu de forma regulamentada, ou seja, existe um site específico em que constam essas remunerações, em que constam lá o nome da pessoa, enfim, uma identificação e a remuneração. Dessa forma é permitido, de outra não, né? Então, não deve influenciar na remuneração dos servidores. Aí já realmente me perguntaram, eu também não sei se foi nesse viés que você colocou, o seguinte, tudo bem, mas eu vou precisar ter agora muitas outras informações e mudanças comportamentais em virtude da legislação. É verdade. Mas isso é feito até de um modo a contribuir com a instituição. É o seu dever institucional, né? E aí, eu vou até aproveitar a tua pergunta, Felipe, a sua pergunta, para dizer o seguinte. Eu andei vendo o site do Ministério Público de Contas e eu vi que, por exemplo, vocês têm um plano estratégico, né? Nesse plano estratégico de 2019 a 2024, vocês colocaram algumas ponderações lá que foram feitas, segundo vocês, um diagnóstico institucional do que precisaria melhorar no Ministério Público de Contas. E muito, quase a maioria do que eu identifiquei lá é resolvido com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante, né? Porque vocês colocaram capacitação e treinamento. É o que vocês estão fazendo agora e é o que a lei exige que se faça, né? Capacitação e treinamento de todos, porque sem engajamento de todos, não há, de fato, uma real e mais viável segurança da informação, né?
Vocês colocaram também comunicação institucional. A forma como essa comunicação acontece, ela tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Porque o que vocês vão constar, por exemplo, numa rede interna, lá no site interno de vocês, não pode ser a mesma coisa que vai para o site público, muitas vezes, né? Um aviso, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso vocês precisam para que haja uma comunicação institucional, por exemplo, é preciso também que cada um saiba o que se deve ser feito com relação à segurança da informação dentro do local que você trabalha. Vocês colocaram informatização de processos, isso tem tudo a ver, a gente até comentou nos exemplos, né? Aprimorar a forma de disponibilização que são tratadas as informações. Foi o que a gente comentou na última 1 hora todinha, né? Colocaram também melhorar a segurança das pessoas e das instalações. E agora, no finalzinho, eu até comentei que isso também diz respeito à nossa segurança, né? É claro, se a gente trabalha naquele local, quando a gente está defendendo, segurando aquele local, a gente também está garantindo a nossa segurança. E a segurança ela não existe só fisicamente, mas também a segurança da informação, que é o que a gente discutiu aqui durante a última hora, né? Inclusive, nas estratégias de vocês, já não mais no diagnóstico, foi colocado aí modernização e estrutura da TI, rede, software. Vocês têm que pensar nesse momento de modernização, como é que está sendo instalada a rede, quem vai ter acesso à rede, se dá para copiar por drivers ou não. Tudo isso é pensar em segurança da informação. Quando vocês estão pensando em softwares, inclusive data center, olha só, vocês citaram data center, né? Ou seja, um local onde ficam armazenados os dados, né? Então, quando vocês forem pensar tudo isso, vocês precisam pensar em políticas, em código de conduta, em transferência internacional ou não. Então, basicamente, todo o plano estratégico que vocês colocaram ali, ele passa por pontos importantíssimos da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bem? Não sei se eu respondi a pergunta. O Davi está perguntando aqui, até que ponto um controlador, por exemplo, o Ministério Público de Contas, pode ser responsabilizado por dados pessoais oriundos de crimes de ataque cibernético divulgados ou compartilhados e tratados por outras pessoas? Podem. Podem mesmo. E é o que está acontecendo, tá? É o que está acontecendo. Um exemplo. Ontem, dia 23, antes de ontem, houve aí o vazamento de dados do Serasa, tá? E houve uma ação judicial. Na verdade, não foi de outra que houve um vazamento, mas houve uma resposta numa ação judicial, ou seja, uma decisão nesse processo em que envolvia o Serasa. Por quê? Porque estavam sendo divulgadas informações que muitas vezes não necessariamente eram advindos ali de uma atitude de ceder esse dado pelo próprio Serasa. Tá? Até nos slides coloquei ali o número do processo, e depois vocês podem até dar uma lida melhor na decisão. E por que isso? Porque a lei diz que controlador, operador, ele é responsável. A lei não fala em responsabilidade objetiva ou subjetiva, isso é uma grande discussão que ainda está se tendo, né? Até agora, todas as decisões judiciais que trataram sobre a responsabilidade atribuíram responsabilidade objetiva, tá? Mas, engraçado é que nenhuma ação ainda judicial foi voltada ao poder público. Então, a gente ainda não tem esse parâmetro para o poder público. Eu posso somente adiantar que a maioria dos doutrinadores e pensadores nesse conteúdo e os mais renomados entendem que a responsabilidade seria mesmo objetiva, mas isso não é unânime, tá bem? Então, há essa responsabilidade, sim. E por que há? Porque, como a gente comentou, há uma legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, determinando que haja uma segurança maior dentro daquele órgão, né? Dentro daquele estabelecimento. E, portanto, caso haja um incidente, ele vai ser responsabilizado. Tá bem? Alguma pergunta a mais? Aparentemente não, doutora. Tá Como bem. ninguém mais se manifestou no site, lhe agradeço mais uma vez por essa tarde recheada de conhecimentos e passo a palavra à doutora Silane. Camila, muito obrigada. As perguntas também foram excelentes.
A pergunta, inclusive, que a Giovanete fez, né, em relação se essa legislação alteraria a lei ou outras legislações, foi uma dúvida muito grande que me veio quando eu tomei conhecimento da lei, e aí eu percebi que não, ela veio realmente somar. Então, por exemplo, nós, servidores públicos, agentes públicos, que temos muitos de nossos dados abertos, né, transparentes, devido à transparência, eles vão continuar abertos, né? E ela veio mais para, digamos assim, proteger dados internos. Então, tanto das pessoas que trabalham no órgão, mas em relação, por exemplo, a, não sei, alguma coisa, por exemplo, opção sexual, que isso não tem que ser transparente. Então, esse é um dado interno que não deve ser divulgado. Mas existem outras legislações com dados que realmente nós somos servidores públicos, eles são de ampla divulgação. Então, alguns, por exemplo, convênios que a gente faz e coloca lá na transparência, contratos de empresas, então está lá, CNPJ da empresa, né, o sócio da empresa, enfim, todos esses dados, eles são públicos realmente, e continuam públicos. E essa legislação, ela veio, acho que mais em função mesmo dos crimes cibernéticos que a gente vê por aí, né? E como você colocou no início da palestra, né, a questão, eu acho, muitas vezes eu penso assim, eu digo, meu Deus, o Google escuta o que eu falo, porque às vezes eu nem digito ali. Não pense, tenha certeza. Tenha certeza também. Mas eu falo alguma coisa, já está lá a publicidade. Então, assim, como pode, né, eles terem tanto conhecimento sobre as nossas falas que eles têm e colocar e ser utilizado dessa forma. Então, isso realmente precisa de mais segurança, precisa de uma legislação, e é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados vem regulamentar. E os órgãos realmente precisam se adaptar, né? Os órgãos precisam ter segurança na informação frente a um ataque de hackers, por exemplo. Então, realmente... O poder público, né, doutora? Desculpa, até lhe interromper, eu acredito assim que o poder público ele precisa dar o exemplo, né? Afinal, ele foi criado para todos nós. Então, ele precisa realmente ser o primeiro a implementar, a dizer, olha, eu estou em conformidade, eu estou cumprindo aqui as determinações, né? Eu acho que é importante esse exemplo, é muito importante. Exatamente. Isso. É o que eu sempre falo, o poder público cobra dos outros, né? Então, ele tem que ser o exemplo. Se eu cobro dos outros, o exemplo tem que começar na minha casa. Então, com certeza, a gente está aqui também já em via, já fazendo a adequação, a adaptação, e já estamos aqui também com essa parte aí de capacitação, né? Que você veio aqui já para capacitar os nossos servidores, aqui a nossa administração mesmo, a nossa parte de TI, o César está assistindo, mas para que a gente mais atualizado com a legislação e que agora na implementação do nosso planejamento estratégico, que você citou bem, e citou para a pessoa ali, para o Felipe, que ele é do setor de planejamento estratégico. E, assim, a gente realmente agora está trabalhando o planejamento, trabalhando bastante, né, do ponto forte do nosso planejamento estratégico, essa área de TI, e que tem tudo a ver com a segurança da informação, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, agradeço muito todas as informações trazidas aqui na tarde de hoje. Foi uma palestra super agradável. Agradeço você ter aceito o convite, né? O Laércio, que foi nosso elo. Eu gostei bastante mesmo, né? De te conhecer. Você é uma profissional fantástica. Parabéns, muito obrigada. E também quero agradecer aqui a todos os servidores que participaram da palestra, que fizeram perguntas. E ficamos por aqui na tarde de hoje. Camila, muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço, é um prazer enorme. Eu parabenizo vocês pela iniciativa. Eu tenho conversado quase toda semana, mais com o pessoal das empresas, enfim, né? E a primeira vez que eu converso com um órgão de fato. E isso me deixa muito feliz, porque está me demonstrando que
há realmente esse interesse, né, tanto não só das empresas em si, mas como do poder público, né, que é, como eu disse, quem tem que realmente dar o maior exemplo, quem está à frente disso. Então, parabéns a todos que, enfim, se interessaram e que vocês colocarem um assunto de tamanha importância. E eu ratifico que eu fico à disposição, caso vocês queiram esclarecer alguma dúvida, caso queiram uma cópia do material, enfim. Conversar sobre o tema é algo que eu amo, então eu fico total à disposição. Tá bem? Obrigada. Com certeza a gente vai querer, sim, o material para divulgar. Pode divulgar, né? Pode sim. Pode sim. Então, queremos o material e agradeço mais uma vez toda a tua disponibilidade e disposição aqui com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.